Bem-vindos ao Deriva. Eu sou Diego Germano e nesse programa receberei convidados para um papo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Merda! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Deriva. E dessa vez com o convidado Nino! Se apresente, por favor. Oi, gente, meu nome é Nino. Quem quiser que diga o contrário, tá? E é isso. Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, não? Sim, talvez. Às vezes rola um negócio assim, mas faz O parte. que você faz pra galera entender quem você é? Então, eu Você tá... tenho 24 anos de idade, sou formado em logística, atualmente trabalhando com e-commerce. Quem não conhece, vai procurar lá soudila.com.br. Chique. Porque todo mundo conhece Soudila, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois olha, eu não vou cobrar essa pública, Soudila. E veio aqui conversar, hablar. E a palavra escolhida é legado. O que vem na sua cabeça com legado? Me vem muita coisa. Quando falo de legado, principalmente levando em consideração que sou uma pessoa negra, legado lembra muito família, lembra muito história. E é justamente pensar no o que a sua história, o que a sua família, o que toda a sua cultura te traz como legado. Sim, Aí vem, né, todos os prós e os contras. sim. Tem um legado, infelizmente, histórico que a gente tem de escravidão, de apagamento mesmo, Uhum. mas também tem um legado de muita cultura, de muito amor, de muito afeto, construção de relações e por aí vai. E como pra você assim foi desenvolver essa relação com esse legado anterior e com o futuro também, o quanto isso pra você é importante ou como você sente esse legado? Então, esse legado, essa sensação, essa compreensão tanto de passado, presente e futuro, trazida atualmente com a religião mesmo. Que eu venho de religião de matriz africana, sou candomblessista, e a gente busca justamente a ancestralidade, que é justamente o que é o nosso legado. Uhum. E com isso vem o afeto, porque candomblé é justamente ser família. É você estar ali em comunidade, é você estar em prol daqueles que estão ali com você. E da sua ancestralidade por aqueles que vêm anterior, né? Uhum. É justamente isso que significa ancestralidade. E é cultuar e abraçar isso. Então hoje o que eu tenho, levando em consideração passado, presente e futuro, é justamente a religião. É as construções que eu tenho construído, que é as relações. E é isso. Ah, é tudo. E pra você, o que significa ser candomblessista e morar em Salvador? Estar em Salvador e viver isso em Salvador? Olha, eu entrei em um lugar, pra mim, assim, de muito empoderamento. Porque eu venho de uma família extremamente cristã mesmo, onde a religião de matriz africana, o candomblé, é tipo assim, demônio. Então, hoje eu me ver nessa religião, eu me ver nesse lugar, é empoderador, colocar assim. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela é racista, ela é intolerante mesmo. E eu estar na religião hoje é olhar para trás e dizer assim, estamos conseguindo. Sim. É dizer que... Nem tudo se foi, né? Exatamente. É um lugar de resistência, de Exato. manter coisas, né, pro futuro e o que você falou também de cultivar pensamentos e formas de viver e de ver a vida, ver o mundo, para que não se perca no tempo, não se perca no racismo e nessas opressões e violências que o povo passou durante todos esses anos. E eu acho que quando eu perguntei de Salvador é justamente porque é esse lugar, né, de realmente de acolhimento e repressão ao mesmo tempo. Exatamente, é aquele lugar da resistência e é onde é necessário que tenha mais violência e mais repressão, porque é de fato um lugar muito forte, de qualquer forma. Sim, e é uma coisa que a gente estava conversando com a Ira Maia, uma amiga nossa, recentemente, que é tipo assim,
Antes se via muito pessoas mais velhas dentro da religião. E hoje você vê pessoas se abrindo muito mais para isso, se mostrando. Tipo, no meu ensino médio, não conhecia quase que nenhuma, vou dizer assim mesmo, macumbeiro, sabe? Não conhecia ninguém assim. E hoje eu tô vendo que a maior parte dos meus amigos do ensino médio são tudo da religião. Sim. Então, tipo assim, é uma geração que está muito mais aberta a se mostrar. É entender que o preconceito ele existe, o racismo ele tá aí, mas a gente não precisa deitar para isso. A gente precisa se mostrar. A gente precisa estar o tempo inteiro dizendo, somos isso sim, e vocês que aguentem. Tem em relação a isso que você falou, eu lembrei de o meu feed do TikTok, aparece muita coisa de macumba. Eu não sei de onde surgiu essa vertente do TikTok de macumba. Eu te entendo. Mas eu amo, velho, porque primeiro que o TikTok eu acho que tem essa maluquice de mostrar coisas que não estão na nossa realidade, sabe? Que é o algoritmo maluco mesmo de você ter o cara lá do cemitério, que trabalha no cemitério e mostra a rotina dele de cemitério. Sim. E coisas assim que na nossa realidade, e aí eu falo como uma pessoa que antes disso não tinha acesso ou não conhecia muita gente, e começar a ter algum contato e como essas pessoas têm o domínio da narrativa também, chegar com uma forma mais positiva e de algo realmente tipo uma religião, ou que as pessoas estão seguindo para sua vida e acreditam e tal. E só que eu vivi sempre em Salvador, e aí eu fiquei pensando o quanto não ter acesso a essas coisas, morando em Salvador, é esse lugar da opressão, e o que você falou de quem é que está na religião. E aí eu pensei nessa juventude, como eu vi na internet alguém falando, que na verdade foi a Bianca Della Fence, que ela falava sobre ela estar no candomblé, não sei se é candomblé na verdade, né? É uma religião de matriz africana, que por ela ser um gay preto, o quanto esses grupos marginalizados socialmente vão encontrar mais acolhimento em outros lugares de marginalização também. Enquanto essa outra religião, essas outras religiões, elas têm esse lugar de acolher quem está à margem da sociedade, assim como elas, sabe? E o quanto o cristianismo, ele impõe essa unificação, esse padrão, esse certo e errado, e vai afastando essas pessoas que vão ter que achar isso em outro lugar. E eu acho que as religiões de matriz africana, elas têm ocupado esse lugar necessário na nossa vida mesmo, desses jovens que estão à margem e que encontram esse abrigo, esse lugar generoso. É porque, na realidade, é aquele velho discurso de ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Sabe? Infelizmente, a gente vem de uma sociedade extremamente patriarcal, que ela é branca, em 5 mil aspas, e tipo assim, qualquer coisa que fuja desse padrão vai ser sempre criminalizado. Sim. Então, qualquer pessoa que fuja desse padrão vai sempre querer encontrar o acolhimento naquilo que mais te conforta, que mais chega perto daquilo que você está passando. E infelizmente a gente vive justamente essa intolerância religiosa, esse racismo religioso, que faz com que essas pessoas se sintam, digamos que, mais abertos a conhecer as outras religiões. Exato, exatamente. E aí vem justamente o candomblé, vem a umbanda, vem o batuque, vem a bruxaria, vem o pessoal wicca, diversas religiões, exato, diversas culturas, diversas vivências que são criminalizadas, infelizmente, e que faz com que aquele que também é criminalizado queira se sentir também mais próximo. Exato. Porque ali são lutas separadas, mas que de certa forma estão tudo de junto, sabe? Ninguém soltando ninguém. E porque o opressor é o mesmo, né? Exatamente. Quem tá ganhando é sempre o patriarcado branco. E aí a gente questionar de fato quem a gente quer ao nosso lado, e eu acho que esse lugar que você falou da união das lutas é muito importante, porque no final, se a gente ficar cada um brigando, a gente entre a gente, pessoas que estão sofrendo e tal, se a gente não se unir, se olhar, se cuidar, não vai ter ninguém, né? E aí eles, enquanto lá, estão aplaudindo a gente se fudendo. Exatamente. E eles ganhando lá mais dinheiro, mais poder, e a gente só... Que infelizmente eles ganham com isso, né? A mídia, as pessoas ali em volta dessa, vou dizer assim, comunidade,
elas estão ganhando em cima do nosso prejuízo. Se a gente for parar e pensar, historicamente, o movimento LGBTQIA+, e são diversas letras, são pessoas, foram mulheres trans, foram travestis que lutaram muito mais do que as pessoas cis para estar nesse lugar, para estar à mostra ali e dizer, olha, a gente consegue, não somos isso. Infelizmente existiu todo um movimento em cima dessas pessoas também, que estão ali lutando por todas elas, mas que graças tem conseguido e mostrou muito mais resultado do que qualquer outro grupo, outra pessoa e por aí vai. E eu vou falar de novo aqui, que no último episódio eu também falei dela, mas Erika Hilton, gente, que mulher, que mulher. Eu vou fazer campanha em todo episódio pra ela sim. Essa mulher merece, velho. E no final é isso, velho. É a mulher preta trans lá, representando todo mundo aplaudindo. Mas aí eu quero chegar em outra coisa que é, hoje a gente tem a Erika. Mas o que a gente está construindo para, nas próximas eleições, reeleger a Erika e mais alguém? Porque a gente não pode, de novo, abandonar a mulher lá sozinha. Tudo bem, tem uma galera ali, mas ainda é muito pouco, ainda é pouca gente. Então a gente precisa pensar como a gente vai aumentar o número de Éricas. Se a gente acha que ela é tão importante, se a gente está vendo um trabalho tão importante, se ela representa tanta gente, como é que a gente vai ampliar isso? Porque a gente precisa ampliar. A gente não pode ficar na mesmice. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente precisa construir, primeiramente, individual, entender que a gente precisa sim falar sobre política, porque não existe só a Erika nesse meio. Eu não vou conseguir falar nomes aqui, mas não existe só a Erika nesse meio. Com certeza. Só que a Erika é justamente aquela que está mais em evidência. Foi como ela mesma falou em um podcast que ela é a diva pop. Ela é demais. Sabe? É pra comunidade LGBT, ela é a diva pop. E era justamente isso que a população precisava. Que a galera precisava se enxergar naquilo ali. A gente está acostumado com um padrão ali de pessoa, naquela figura, representando a gente, só que não precisa ser isso. Sim. Existem diversos tipos de corpos. Existem diversos tipos de pensamento, linhas de pensamento e por aí vai. E a gente precisa entender primeiro o nosso lugar e aonde a gente quer chegar e começar a reconhecer esses trabalhozinhos de formiguinha que tá aí rolando e que a gente não tá reconhecendo, tá focando apenas em uma pessoa, porque não pode ser apenas uma pessoa fazendo uma luta de 1000. Sim. Essas 1000 também precisam estar juntas. E não é só ficar aplaudindo lá, gente. Exatamente. No final a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Fazer e se reunir, se juntar e colaborar para... E no todo dia, assim, não é só nas eleições, não é só quando o vídeo viraliza. Enfim, tem muitas coisas que a gente realmente precisa pensar para o dia a dia. E eu penso nisso em relação a Salvador também, porque Salvador é a cidade mais negra fora da África, mas que nunca elegeu um prefeito ou uma prefeita negra. E o quanto, que você falou inclusive, de ser um lugar muito violento, de ser um lugar que a opressão, não é à toa que a Bahia é o estado que mais mata, tem a polícia que mais mata pessoas e obviamente a maioria pessoas negras. E o quanto um lugar tão central para esse movimento no país e no mundo é um lugar que precisa ainda trabalhar isso enquanto movimento, assim, de... Gente, eu não tô criticando não, mas porque eu sei o quanto é violenta a opressão justamente para que isso não aconteça. É uma força ainda maior para que isso não aconteça aqui, porque ninguém sabe onde pode ir, sabe? Se eles minimamente vacilarem, eu sinto que é dominação mundial, sabe? Do tipo, acabou, sabe? E o que na minha cabeça é um lugar de otimismo, assim, porque é um lugar muito potente, mas que vai viver essa outra força compensadora para que isso não desenvolva mesmo, sabe? É porque na realidade é esse o trabalho que as políticas têm feito com a população. Porque a gente não aprende sobre política no colégio, a gente não aprende sobre identidade no colégio, a gente não aprende verdadeiramente sobre cultura dentro do colégio. E o colégio é justamente a base para poder estar trazendo toda uma bagagem futura para aquela pessoa, aquele indivíduo ali estar construindo junto com a sociedade. E eu digo isso com propriedade porque eu venho do movimento estudantil.
E no momento a gente justamente aprende sobre política. Sim. Política não é, digamos que, apenas um ato. Política somos nós. Sim. Que a gente constrói a política, não é a política que nos constrói. É. Então, a partir das pessoas ali, dos indivíduos, que a gente precisa estar construindo a sociedade que a gente quer. Só que, dentro da política, existe justamente digamos assim, que a escória deles somos nós. Aquelas pessoas, o público negro, a população LGBT, indígena, e por aí, quilombola, e por aí vai. Então, tipo assim, pra eles somos, digamos que, a bactéria naquele meio. Então eles estão o tempo inteiro tentando acabar com a gente. Só que se a gente deita mais uma vez pra eles, esse movimento nunca vai existir. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma menina falando que ela é movimento. Só que muitas das vezes ela se paralisa diante da situação. Tipo assim, ela vem de uma construção de que ela entende sobre racismo, ela entende sobre machismo, mas quando acontece um tipo de situação, às vezes paralisa ela. Porque, infelizmente, a situação é tão, digamos que, fere tanto que paralisa, mesmo a pessoa tendo toda uma bagagem ali de conhecimento, e isso vem justamente dessa construção que a gente tem dentro da sociedade, de que a gente é isso, somos pequenos, somos ruins, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe fazer as coisas, somos a escória. E a gente é construído muito no medo também. Exatamente. Então, quando acontece, é sempre muito violento. Eu acredito que a grande parte das vezes a gente não está preparado, de verdade, assim, a gente já ouviu falar e acha que vai agir de tal forma, mas quando vem com a gente é muito violento e aí a gente meio que fica sem saber o que fazer mesmo, e aí vem um monte de coisa na cabeça, e aí o medo também de reagir, e qual é a reação da reação, e ainda entendendo que você ali talvez esteja num lugar de fragilidade, então tem muita coisa que acontece ali que eu acho que a gente realmente precisa pensar como a gente cobra que pessoas se posicionem ou falem sobre as coisas o tempo todo, principalmente na internet, assim, eu acho que a gente é muito ainda leviano quando a gente pede, sei lá, exige, em qualquer situação, na verdade, que a gente exige um certo posicionamento, porque eu acho que é mais complexo do que isso, assim, só saber ou não o que fazer, e na hora da reação é mais descontrolado mesmo, assim. Até porque eu já não consigo pensar que a gente precisa saber como reagir. Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa ter noção de que as situações podem acontecer. Mas dizer que quando acontecer isso você vai fazer assim, assim, assado. Não, não vai ter esse momento, porque, como eu trouxe o relato dessa menina, ela tinha toda essa noção, mas quando chega no momento ela paralisou. Sim. E não é esse o lugar que a gente quer estar. A gente quer estar no lugar, primeiramente, de que a gente entende a situação e a gente precisa saber como resolver. Não necessariamente a gente precisa estar ali, de frente com a situação. É uma coisa que eu preciso trabalhar muito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou, às vezes, muito reativo, e eu preciso entender que nem sempre precisa reagir. Mas tem momentos também que eu paraliso. Ela foge assim, tipo, e aí, eu faço o quê? Sabe? Aprender primeiro que aquilo pode acontecer e a partir disso a gente saber como vai lidar. Como lidar na realidade, nem como vai lidar. Porque eu acho que a gente tem que ter cuidado também com a gente mesmo, assim, e não exigir demais da gente, e porque, assim, no final que eu penso, é muito da gente tentar se entender nesse mundo bizarro, assim, sabe? O que a gente pode tirar de proveito, ou ser o mais feliz possível, ou fazer da melhor forma possível, e tentar o tempo todo, na verdade, encontrar onde a gente entra nesse mecanismo todo, nessa vida toda, assim, porque exigir da gente mesmo o ideal, ou esperar que a gente saiba fazer o tempo todo o que precisa ser feito, eu acho que a gente está se cobrando demais nesse lugar, assim. Eu acho que hoje em dia a gente tem esse lugar também de ter muita informação, de saber bastante, mas também de exigir que a gente saiba o tempo todo o que fazer, saiba o que falar, saiba a forma certa de agir, quando a gente só está aprendendo. Você tem 24 anos, eu tenho 27, a gente está descobrindo as coisas ainda, a gente vai descobrir muito mais coisa. Como é que a gente espera que a gente saiba fazer o script certinho, quando o script não existe?
e a gente muito menos sabe ele, entendeu? Exatamente. Então é loucura, assim, a gente tá também se cobrando nesse lugar, sabe? Que no final o errado não é nem a gente. É quem tá fazendo a merda. Exato. Que deveria botar a mão na consciência. E falar assim, porra, tô sendo um merda. E a gente tá constrangido com o A gente sofre, infelizmente, com o que o outro faz. E com o que aquilo ali reflete na gente. Que é esse lugar de a gente se cobrar tanto, vem justamente disso. De o quanto o outro está impondo na gente uma ação, um pensamento. E a gente não precisa agir dessa forma. A gente precisa agir primeiramente daquilo que a gente sente, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. Somos indivíduos, a gente não pode viver à base do que o outro pensa, do que o outro age. A gente precisa primeiro pensar na gente, como que eu quero viver, o que eu quero fazer, como eu quero agir. Esse processo de autoconhecimento também, eu acho que amadurece muita gente, assim, pra saber o que a gente é, de onde a gente vem, e aí volta lá a parte do legado, pra entender também o que a gente representa hoje em dia, o que é a gente estar hoje existindo em 2023 no Brasil, em Salvador, para a gente entender qual é o nosso lugar, o que é possível, o que não é possível ainda, o que a gente vai precisar criar, onde a gente vai se apoiar, e aí a gente começa a identificar também pessoas que a gente vai conseguir criar laços, assim, vocês são um exemplo disso pra mim, porque é esses encontros que acontecem na vida, que se a gente não tá disposto, disponível para que as coisas aconteçam, passa, a gente não vê quando a gente tá perdendo a oportunidade, sabe? E eu acho que eu fui para um lugar totalmente diferente e vocês têm que me acompanhar. Porque a gente foi pro autoconhecimento e eu acho que tem muito valor nisso, assim, em toda essa reflexão individual para o coletivo. Porque a gente se perde muito no coletivo e se perde demais no individual também. Então eu acho que é mais a gente exercitar a vida. Ter a vida como um exercício mesmo de olhar, de prestar atenção, de ouvir, de estar aqui, massa, aproveitando esse momento. E pode parecer muito itilelê, mas eu acho que no final é o que a gente tem. A gente tem que lutar, a gente tem que brigar, a gente tem que fazer tudo. Mas no final mesmo que a gente tem são esses minutos que a gente passa com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente quer, com os momentos prazerosos pra gente, pro outro, e lutar no coletivo, mas o coletivo é mais eficiente do que a gente querer só gritar sozinho, sabe? O lugar que você acabou de trazer de o autoconhecimento, na real, é a base de tudo. Porque primeiro a gente precisa se conhecer para saber como é que a gente vai agir com o outro no coletivo. Pra gente poder chegar no coletivo, a gente precisa se identificar com aquilo ali. E pra gente se identificar com aquilo ali, a gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente é. E o que a gente quer construir com aquilo ali. Então, o lugar do autoconhecimento, você acha que fugiu, mas na real não fugiu. Porque o autoconhecimento ele também faz parte do legado. Né? O que a gente está construindo, o que a gente quer construir, e o que isso tem muito a ver com o que aconteceu antes. Sim. A gente é criado com base no que os nossos pais, a nossa família tem de idealizado pra gente. E ao decorrer desse caminho a gente vai mudando, que a gente passa justamente a se conhecer. Sim. E a gente vai evoluindo com os ideais dos nossos antepassados, Sim. com as coisas que a gente está vivendo agora. É tudo uma junção na realidade, o autoconhecimento, o legado. E tudo vai mudar, gente, o tempo todo. Exatamente. Amanhã a gente já não é o mesmo, a gente vai ter que pensar em outra forma, de outra coisa, de outro jeito. E essa relação, assim, também de mudança, a gente precisa dar uma acalmada, assim, sabe? De perceber as mudanças, estar disposto às mudanças e fazer diferente dos nossos pais e diferente de pessoas que a gente ama, às vezes, porque é o que pra gente faz sentido. Eu acho que a gente comprar essas brigas também faz muita diferença, assim, pra gente pensar no legado futuro, o que a gente quer deixar para as outras pessoas. Eu acho que isso é um peso que pra mim começou a pegar quando minha irmã teve filho. Meu sobrinho, eu já falei dele aqui, tá com 13 anos agora, e ele mora comigo e tal, então a gente tem uma relação muito próxima. Desde que ele nasceu, inclusive eu tenho um vídeo no meu antigo canal, que era sobre ele e ser tio e tal, de alguém tão próximo, a relação de como aquilo mudou
a minha vida cotidiana, assim. Ele chegou numa época que eu tava no ensino médio já, e aí pegou ele pequenininho, a gente fazendo vestibular, e o quanto isso me fez cobrar de que eu precisava estudar mais, que eu precisava passar, e aí aquilo de as crianças aprendendo exemplo pegou muito mais, assim, do tipo, o que eu tô fazendo pra ele ver, o que eu vou querer que ele veja, o que é legal que ele veja pra ele aprender. E é babado, porque eu imagino, eu enquanto tio já tô com essas cobranças e pensamentos, imagine pai e mãe, assim, sabe? Assim, tem uma galera que tá pouco se fudendo pra isso, né? Que tem pai que nem vai registrar, mas eu acho que quando a gente se preocupa com as crianças, e eu não acho que a gente precisa se preocupar com as nossas crianças, a família, nossa família e tal, acho que a gente precisa de fato se preocupar com todas as crianças no geral. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o legado que a gente quer deixar, assim. A gente quer que as pessoas lembrem, e aí na história e tal, que as crianças lembrem e leiam sobre esse período que a gente existiu aqui de uma forma que a gente elegeu um fascista ou que a gente derrubou um fascista, sabe? Eu acho que é meio por aí da gente pensar no legado de forma mais ampla e a gente, indivíduo, no coletivo, assim, em qual coletivo a gente está se unindo, para onde a gente está indo, o que a gente está construindo para o futuro, olhando o passado e construindo coisas diferentes, porque no final a gente está querendo melhorar, sabe? Você trouxe o exemplo do seu sobrinho agora e me fez lembrar de minha irmã. Eu tenho uma irmã de 14 anos. E o seu comentário agora de tipo, o seu vestibular, você parou e pensou, eu preciso fazer mais para que ele se espelhe, ele tenha uma referência, é justamente o que eu tenho feito com minha irmã. Tanto que ela é quase que uma cópia minha, em muitos sentidos. Ela sempre foi muito parceira comigo, ela precisa conversar, ela conversa comigo, ela precisa desabafar, ela desabafa comigo, até mesmo eu não esqueço, uma vez eu tava mal em casa, muito mal. Ela deitou comigo na cama e falou assim, ô menino, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí eu comecei a chorar e ela ficou sem saber o que fazer. Ela simplesmente parou assim, ela parou e ficou assim, ó. Ela parou e ficou assim, ó, tipo, vai ficar tudo bem, menino, vai ficar tudo bem. Aí depois eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, Carol me ajudou nesse momento. E tudo na minha vida hoje é justamente em prol dela. Se eu penso em um trabalho bom, pra eu ter uma vida boa, pra que ela também tenha uma vida boa. Ela não mora comigo, hoje eu moro com meu marido. Tá aqui por sinal. É um casal LGBT. Sim, tá tudo unido. Mas juro pra você que se eu pudesse, ela estaria morando comigo, ela estaria tendo do bom e do melhor, e é justamente isso que eu quero pra minha vida. Que ela tenha uma referência, que ela tenha em quem se espelhar e admirar. Tanto que muitos dos gostos dela são coisas que eu mostrei pra ela. Um desenho que eu amo muito, que é Steven Universo, ela é simplesmente apaixonada por esse desenho. Tipo assim, são coisas... Recentemente a gente tava falando sobre a música Patati Patatá. O vizinho colocou aqui, eu ouvi a musiquinha e eu comecei a cantar do nada, assim, aí falou, você conhece a música? Minha filha. Eu tinha 10 anos quando Caraca nasceu. Então, tipo, eu acompanhei todas as fases dela, fui Galinha Pitadinha, fui Patati Patatá, Backyard, Backyard foi que eu apresentei mesmo. Tem coisa que a gente tem que apresentar. Exato. Então, tipo assim, é toda uma construção, é toda uma união. É um legado a se criar pra ela. E pra outras crianças também, pra outras pessoas. E você falou de crianças, mas não só crianças, mas com pessoas mesmo. Porque nossos pais, não sei de todos, mas eu digo pros meus mesmo, eles não tiveram uma criação política, sabe? Sim. De pessoa, é sempre aquilo ali, bem engessada, tem que ser isso, tem que ser isso, isso e isso. E hoje a gente jovem consegue também ajudar outras pessoas muito mais velhas que a gente. Exato. Tem pessoas que se enxergam na gente, na nossa luta, no nosso movimento, em toda essa construção que a gente está trazendo para a sociedade. Total. Hoje, Érica me trazendo de novo exemplo de Érica, você vê pessoas idosas aplaudindo ela. Pronto, uma pessoa assim muito aleatória, Baby, né? Aquele dos vídeos que a gente viu no passado. Então, Babyzona, tudo. A gente foi pro show de Lineker. E umas senhorinhas idosas
foi falar com ele, eu achei muito fofo, muito fofo. E falar com ele, tipo assim, ele abraçou, falando assim, eu fiquei, gente, ali, ó, pessoas idosas reconhecendo uma pessoa. Tá interagindo com ela, tá reconhecendo quem ela é de verdade. Tá justamente, digamos que, valorizando a pessoa que ela é. Total. Ela pode fazer comédia, bem pode fazer comédia, mas tipo assim, é algo pra ela que ela está achando legal, que ela está reconhecendo de construção pra sociedade, total, e por aí vai. Eu amo. É isso, porque a gente esperar que só os mais velhos aprendam, ensinem, na verdade, os mais novos e que a gente vai estar sempre olhando para os mais velhos, eu acho que é também um pouco de arrogância nossa, né? E essas crianças que a gente citou, meu sobrinho, sua irmã, também ensinam muito pra gente. A gente com pouca idade, tendo ali uma experiência de um bebê e tal, é transformador pra qualquer um, né? E eu acho que ter essas experiências, assim, de aprender, na verdade, independente de quem seja, se é mais velho, se é mais novo, eu acho que é sempre uma vantagem pra gente, assim, de estar atento ao mundo e vivendo o mundo de verdade, nessas mudanças todas. Quantas vezes a gente tem que aprender, gente, com os mais novos sobre TikTok, sobre tendência, sobre Billie Eilish. Porque no final é isso, senão a gente vai ficar os velhos babão de na minha época era não sei o que lá. Na minha época. E a gente tá aqui, a nossa época é agora, por isso que a gente não pode passar pano pra velho babão e ficar aí sendo racista, homofóbico. Exato. Porque, porra, velho, ele tá aqui agora, ele tem que viver o que é agora. E agora, meu filho, isso não dá mais. Exato. É aquela coisa de respeito aquilo que você pensa, mas você também precisa respeitar aquilo que eu tô passando, aquilo que eu tô te proporcionando. Porque, mais uma vez, somos movimento. A vida é uma grande evolução. Você falou sobre... Não, você falou de mudança. Pronto. Sim. A gente tá todo o tempo inteiro mudando. Mas justamente isso, a cada minuto a gente tá morrendo. A gente precisa viver. Exato. Ó, acabei de falar, morri. Um pensamento meu morreu. E a gente não deve pensar na morte apenas como algo ruim. Mas é justamente aquilo ali. Eu vou nessa maneira, viu? Eu não penso assim na morte tem todo não, viu? Mas não, eu penso mas eu adoro pensar na morte como um lugar de evolução, sabe? Exatamente. Tá tudo bem. A gente precisa entender que tudo que a gente passa, tudo que a gente está vivendo é construção, é uma vivência, é uma evolução. E a gente não pode simplesmente viver na mesmice. Eu entendo que a sua criação foi essa, mas o mundo hoje é isso aqui. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo agora pra gente poder viver em paz. Eu fiquei pensando qual vai ser o nosso dilema enquanto pessoas bem mais velhas, assim, tipo, bem mais velhas, quando a gente tiver 60, 70 anos, o que a gente talvez não assimile direito, assim, de mudança. A gente não tem noção, né? Porque, enfim... uma das coisas que eu já vejo a minha geração não entendendo muito, que é a questão de não binários, gênero fluido e tal, que tem gente da minha idade que fala, não precisa de pronome neutro, blá blá blá, essa palhaçada que no final não diz sobre o que é, sabe? É só a gente entender que existem realidades diferentes de pessoas que querem se sentir representadas pelo seu pronome. É só isso, gente. Não tem... Vamos falar o e tá tudo bem. E se a minha geração já não tá entendendo isso, imagina o que a gente não vai conseguir assimilar, sabe? E aí eu fico imaginando o que a gente não vai conseguir entender, sabe? Do mundo. E a gente não tem como saber também, né? Mas eu acho que a gente se preparar pra não ser esses velhos fixados, sabe? No mundo. E a gente tá o tempo todo disponível para mudança, para adaptação, para entender quais são as outras realidades que a gente não tem acesso, porque se a gente ficar só nessa, na minha opinião, o que eu conheço, o que eu já vi, a gente não sai do lugar, porque o mundo não é o nosso umbigo. Você trouxe um ponto ótimo, porque eu sou uma pessoa gênero. Não posso parecer, até porque quando a gente fala sobre gênero, expressão de gênero, sexualidade, por aí vai, a gente está muito engessado no que é, naquilo ali que a pessoa pode ser. É tanto que a gente olha assim às vezes e pensa, é homem ou mulher? Sim. Só que a gente pode ser diversas coisas. E tipo assim, eu sou de pessoa que você pode me chamar do que você quiser. Tanto no masculino, no feminino, no neutro, tô de boa. Sim. Só simplesmente não afirme algo que eu não sou. Total. E tipo assim, eu construo pra mim
aquilo que eu quero ser. Se eu quiser mostrar pro outro, eu mostro tranquilamente. Aham. Se o outro vai aceitar ou não, particular dele. Exato. Só não fira os meus direitos. Só não fira a pessoa que eu sou. Demorei muito pra construir quem que eu sou e eu não vou aceitar que outra pessoa simplesmente desmereça isso. Exato. Esse comentário que você trouxe agora de na minha opinião, de as pessoas não entenderam o que é gênero fluido, o que é não binário e por aí vai. Eu escuto o tempo todo. Mas eu, no meu lugar, como uma pessoa gênero, eu preciso mostrar aquilo ali. Se eu quiser falar, eu vou falar. Também é aquela questão da cobrança. Que eu não preciso o tempo inteiro estar dizendo ali, não, eu sei muito bem o que eu sou. Não preciso. As lutas. Exatamente. Tem coisa que a gente sim precisa, bater o martelo ali, ó. Eu sou isso, isso e isso, e se você não gostar, problema seu, mas estou aqui, você vai ouvir. Mas tem coisa que eu simplesmente vou fazer assim, tá bom, siga seu baile. Às vezes eu prefiro 1000 vezes a minha paz do que trazer uma confusão, Isso é trazer maturidade, todo algo desnecessário. Sim. Não, às vezes não só pra mim, mas quem tá ao redor também. Aham. Porque o constrangimento aí não tá ali apenas pra mim. Às vezes a situação constrange muito mais quem faz do que quem recebe. E tanto que tem um amigo meu mesmo que a gente tem uma troca muito boa. A gente se desentende, mas a gente se entende ao mesmo tempo. Uma certa vez ele trouxe um comentário muito feio, eu vou falar assim, muito feio, justamente sobre a minha comunidade, eu vou colocar assim. A minha comunidade, tipo assim, eu falei, amigo, então, não é assim. Existe assim, 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 assado. Cada pessoa se expressa de uma forma. A gente não pode dizer que aquilo ali é aquela coisa porque um documento disse que era. Um pedaço de papel não disse nada sobre mim. Sim. Eu não posso simplesmente levar em consideração aquilo que o outro fala sobre mim. Não. Se eu estou te dizendo isso sobre mim, é porque eu sou assim. E você não é obrigado a aceitar, mas você precisa entender que esse é o meu lugar. E você não pode ultrapassar ele. Você não pode ferir ele. E não tem o que a gente questionar, gente. Pelo amor de Deus. Se a gente tá Exatamente. ouvindo alguém dizendo que essa é a realidade dele, como é que a gente vai dizer, não, na minha opinião não é? Meu filho, ó, fica quietinho, boca fechada e vá você lidar com essa informação sua, sabe? Porque no final é sobre isso. Como é que a gente tá lidando com essas informações que a gente tem acesso ou não, que a gente já trabalhou ou não, que a gente já conheceu ou não, né? E que a gente precisa trabalhar. Por favor. Senão eu vou simplesmente fazer assim, ó. Pode xingar? Pode. Vão tomar nos seus cus, vão se fuder, porque eu não tenho paciência. Sou uma pessoa assim, jovem, mas idosa também, que sou ranzinza, que você me fala assim, vai se fuder, pô. Vá aprender pra melhorar. E melhor. Ai, Que gente, estamos chegando no final deste episódio. Mas já tem muito pra falar ainda, cala a boca. Tô zoando. Gente, a deriva vai que vai, você sabe, né? Então... Uma coisa que eu sempre falo com o Paulo é tipo assim, eu não sou a pessoa que pergunta, mas a que responde. Sim. Justamente... Chique. Se eu sou bonita, rapaz. Mas é esse lugar mesmo, é de construção. Eu diria isso. E mais uma vez, o legado que a gente está construindo para as gerações futuras. É essa a questão. Vamos se unir. Vamos, galera. Vamos, porque é isso que a gente tem. E é isso, gente. Se vocês quiserem ouvir mais, botem nos comentários que ele volta. Eu mando ele voltar. Eu volto mesmo, Vocês viu? viram que o que não falta é papo. Então, ele volta, comentem aí. Muito obrigado, amigo. Foi tudo. Passou rápido, inclusive, depois que eu olhei o tempo. Mas foi bom, foi muito bom. É sempre bom falar e expressar aquilo que a gente tem pra trazer. Mais uma vez, gente, eu tô adorando falar isso. O legado que a gente traz para as gerações. É que ele tá com a mãozinha assim pra mim, gente. Que eu não tenho uma câmera aqui pra mostrar como eu tô bonita. Eu falei pra ele que ia cortar meu cabelo justamente pra esse momento. Mas aí a preguiça veio, aí não rolou. E ainda mais que é só áudio. É só a voz. Mas se vocês quiserem ver ele, Instagram. Eu não sei. Eu nunca lembro. Nino. A gente coloca aqui no negocinho mais fácil. Eu vou marcar ele aqui, galera. É mais fácil. Aí você vai ter que comentar no meu post no Instagram pra falar, sou eu. Aí a galera já vai lá no comentário pra ver. A ver como eu sou bonita. Gata. E é isso. Ai, até a próxima. Até a próxima, gente. Você também, obrigado, viu? Ai, obrigado. Um beijo. Beijos.